vamos ler do 2 ao 7. Eu sei que as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciências e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-se e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras do Nicolaístes, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Pode se sentar. Aqui, apesar das pessoas gostarem sempre de estar falando essa palavra como se fosse para todas as igrejas, e estarem falando o amor de muitos já se esfriou e tudo mais, aqui essa mensagem estava sendo exclusiva para a igreja de Efésios. Não era para todas as igrejas, era exclusiva para a igreja de Efésios. Porém, nós podemos ver que muito do que estava sendo falado ali para a igreja de Efésios está acontecendo na igreja de hoje, né? O amor de muitos realmente se esfriou. As pessoas não estão mais ligadas em chamar a atenção dos outros, em ver o que está acontecendo de errado. Nada disso é mais importante. Apesar que isso não é realmente o que eu quero falar com a igreja nessa noite, né? Não é o que a igreja de Efésios não estava fazendo certo ou o que eles estavam fazendo certo. O que eu quero falar, o que eu quero realmente falar nessa noite, o que eu quero enfatizar é mais no versículo 7, que está falando assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? É muito interessante como que na Bíblia tem vários versículos que nos coloca como, que dá um ênfase como se nós fôssemos algum tipo de atleta, como se nós estivéssemos fazendo uma corrida, como se nós estivéssemos em algum tipo de competição, como se nós estivéssemos correndo para algum lugar, né? E aqui está falando ao que vencer, né? Ao que vencer o quê? Essa corrida da vida que nós estamos trilhando, né? Ao que vencer, será lhe dado o direito de comer da árvore da vida. E para outros versículos aqui em Apocalipse também estava falando que será dado o galadão, será dada a coroa da vida, será dado outras premiações. Mas nós temos, né, que chegar no final, nós temos que vencer, né? E o que eu quero falar, o que eu quero dar ênfase aqui nesse versículo 7 é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem para dizer. E a minha pergunta que eu tenho para a igreja é: o que você está dando seus ouvidos para ouvir? Para quem? A quem que você está dando atenção seus ouvidos para ouvir? Porque aqui nesse versículo a palavra está falando para você dar os seus ouvidos para o Espírito Santo. Dá os seus ouvidos para o Espírito Santo. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem para dizer. Mas e você? Quem que você está escutando? A quem que você está escutando? A quem que você está dando ouvido? Quem está controlando a tua vida?
Porque aquele que você dá ouvido é aquele que controla a tua vida. A palavra fala lá em Romanos 10:17, que consequentemente a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Cristo. Então a fé vem do ouvir. Vem do ouvir o quê? A palavra. Vem do ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, mais você vai ter o quê? Fé. Quanto mais você ouve outras coisas, mais você vai ter outras coisas. Quanto mais você ouve, por exemplo, palavrão, mais coisas torpes você vai ter dentro de você também. Dependendo do meio que você anda, mais daquele meio você vai ter. Porque é naquele meio que você está ouvindo tudo que está naquele meio. E os seus ouvidos estão te enchendo das coisas que você está ouvindo dali. Certo? Nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós estamos ouvindo, né? Como, por exemplo, as mulheres casadas, por exemplo. Você está com um probleminha no seu casamento, você vai ouvir o Espírito Santo, ou você vai ouvir uma mulher cheia do Espírito Santo, ou você vai ouvir aquela que vai falar para você: ei, chuta esse homem, deixa ele para lá, não escuta ele não, que isso? Para que você vai aturar isso? Né? Eu me lembro muito bem que há muitos anos atrás eu tive um problema em casa e aí eu estava assim meio chateada, eu estava no break no meu serviço, aí eu trabalhava junto com meu marido, nós trabalhávamos juntos e todo break a gente sentava junto, mas naquele dia eu estava chateada e não sentei junto com ele. Aí veio duas moças que trabalhavam junto comigo, as duas da mesma nacionalidade que meu marido, as duas evangélicas, mas elas sentaram e começaram: nossa, como que você atura isso? Como que você consegue? Como que não sei o quê? Como que não sei mais o quê? E as duas falando. E a que estava falando, o marido dela estava traindo ela com outra mulher. E ela falando na minha cabeça, mas ela estava com o marido dela. E ela falando para eu largar o meu. Quem que você está ouvindo? A quem que você está ouvindo? Muitas das vezes nós temos que parar e ouvir o que o Espírito Santo está falando para nós. Porque nós não sabemos quem está falando conosco. Nós não sabemos o que aquela pessoa tem para falar para nós. A quem que você está ouvindo? Tem muita gente que ouve os artistas famosos. Ele olha tudo que aquela pessoa faz, é o que eu quero fazer. E segue tudo que aquela pessoa faz. Sabia que tem muita gente que é assim? Mesmo no nosso meio? Mesmo no nosso meio. E mesmo entre os chamados artistas gospel, nós temos que seguir a Deus. Nós temos que afiar os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito tem a nos dizer. Você sabia que a nossa carne também fala? E fala muito. E a quem nós estamos ouvindo? Quem fala mais alto? Nós temos que aprender a treinar o nosso ouvido. Nós temos que aprender a treinar o nosso ouvido para ouvir o Espírito Santo de Deus. Amém? Quando nós ouvimos a palavra e você aumenta a sua fé, você fortifica o teu espírito. E é nesse nível que você precisa chegar. É por isso que ele estava falando que se você, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Ao que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando você tem ouvido para ouvir o Espírito Santo, muitas coisas que a gente faz, nós não vamos conseguir fazer. Porque nós estamos ouvindo o Espírito Santo. E nós só vamos conseguir vencer quando nós começarmos a ouvir. Nós só vamos conseguir vencer quando nós começarmos a obedecer. É ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Jesus estava chamando a atenção no versículo 7. Ele estava pedindo para a igreja ouvir.
Ele estava pedindo para a igreja seguir o que o Espírito Santo estava falando. Se eles queriam comer da árvore da vida. Se eles quisessem fazer a diferença. Gente, nós somos feitos à imagem de Deus, não é? Então vocês acham que Deus tem ouvido? Deus tem ouvido, né? Teve um episódio quando o povo de Israel saiu do Egito. Eu sempre, logo quando eu converti, eu sempre, quando eu lia a história de quando o povo de Israel saiu do Egito, eu sempre pensava, gente, que povo ingrato. Gente, depois de todos esses milagres, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que Deus fez, esse povo reclamão. Depois de tudo que Deus fez, esse povo só fica reclamando, só fica fazendo tudo isso. Como pode? Mas nós somos assim, não somos? Somos ou não somos também? Depois de tudo que Deus faz na nossa vida, Deus te salvou, Deus te resgatou. Eu acho que não existe uma pessoa aqui que não pode fazer, Deus fez alguma coisa, que pode abrir a boca e falar, Deus nunca fez nada para mim. Deus nunca fez nada para mim. Eu não me lembro um dia que Deus fez alguma coisa para mim. Acho que não tem ninguém aqui que pode falar isso. Aí depois de tudo que Deus faz, um dia que acontece algo ruim, aí você começa, nossa, era melhor ter morrido quando eu nasci. Era melhor, não sei nem o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Nossa, jejuou e orou. Foi lá no seu pastor, pediu pastor, se eu conseguir chegar na Irlanda, se eu conseguir chegar naquela terra, e se eu entrar, nossa, eu vou louvar a Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir fazer aquilo, aí consegue. Aí chega aqui e começa, nossa, que tortura esse lugar, que dificuldade esse inglês, nossa, que povo mais frio, nossa, que isso, que aquilo, o que eu estou fazendo aqui, que tortura, que não sei o que. E a reclamação começa, não diferente do povo de Israel saindo do Egito. Não diferente, não é diferente. Aquele povo, quando eles saíram do Egito, e eles estavam reclamando, depois de terem visto todos os milagres, depois que o mar vermelho se abriu, depois que tudo aquilo aconteceu, eles começaram a reclamar, quando eles mandaram lá os espiões para a terra de leite e mel, e eles falaram, não, nós não conseguimos vencer eles não, eles são gigantes, nós somos muito pequenos, não vai dar certo. Eles diminuíram a Deus de tal maneira, aí eles começaram a falar, não, sabe o que? Seria melhor se nós tivéssemos morrido no Egito. Seria melhor se alguém tivesse vindo aqui e matado nós à espada. Seria melhor se as nossas esposas e nossos filhos fossem pegos por alguém aí na guerra e fosse só arrastado como despojo. Sabe o que Deus falou para Moisés? Não, vou jogar uma praga nesse povo, vou acabar com todo esse povo, não aguento mais esse povo, não dá mais. Moisés falou assim, não, Deus, não faz isso não. O povo vai falar que o Senhor não é poderoso para livrar o seu povo, que o Senhor tirou o seu povo do Egito e não é poderoso para levar eles até a terra prometida que o Senhor mesmo prometeu, não faz isso não. Ele falou, tudo bem, eu vou perdoar, mas todo mundo acima de 20 não vai mais para a terra prometida. Eles não vão até a terra prometida, a não ser Caleb e Josué. Os outros não vão até a terra prometida. Por quê? Por causa de reclamação. Porque eles deram ouvidos a um testemunho de pessoas que estavam sem fé, de pessoas que viram algo e perderam a fé em Deus, diminuíram o Deus que eles tinham. Quando você vê algo difícil na tua frente, você pensa no tamanho do seu Deus ou no tamanho do seu problema? Quando você diminui o teu Deus e você olha no tamanho do teu problema, o que você acha que Deus pensa quando Ele está sentado no trono? Quando eles diminuíram Deus dessa maneira, Deus falou assim, em Números 14, 28. Por isso que eu perguntei, Deus tem ouvido? Deus falou assim, em Números 14, 28. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. O que foi que o povo pediu? O povo pediu, quem dera que nós tivéssemos morrido no Egito.
Ou se a gente morresse nesses desertos? Ou por que nós não morremos aqui mesmo com a espada? Ou por que vocês não pegam nossos filhos e nossas esposas e levam eles como despojo em guerra? Era isso que eles estavam murmurando. Deus falou, tá bom. Vocês não vão chegar na terra prometida. Vai acontecer tudo o que vocês pediram. Quando nós estamos murmurando dessa maneira, já pensou se Deus ouve? Já pensou se Deus decide ouvir da maneira que Ele ouviu aqui em Números 14, 28? Deus é bondoso, generoso, cheio de graça, paciente. Como um versículo anterior, Moisés falou, o Senhor é cheio de paciência. Ele falou, sou mesmo, mas porém, eu perdoo eles, mas eles vão morrer. Eles não vão para a terra prometida mais. Eu perdoo, não vou jogar uma praga, mas eles não vão. Eu vou fazer com eles tudo o que eles me pediram. Nós temos que ouvir ao Espírito Santo e tomar cuidado com a nossa boca. Tomar cuidado com aquilo que nós declaramos de ruim para nós mesmos, para os nossos filhos, para a nossa geração, para o nosso futuro. Eu não estou falando de positivismo aqui não. Eu estou falando de ter fé. Fé em quem? No teu Deus, que é poderoso, grandioso, maravilhoso, para fazer para você muito mais do que você espera ou imagina. Ele é poderoso para fazer. Muitas das vezes quando nós estamos chateados, quando nós estamos diante do problema, nós esquecemos do poder de Deus e aí nós começamos com a reclamação. Mas esquece dos seus problemas e lembra do tão grandioso que é seu Deus e começa a ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para te falar. Lembra do teu primeiro amor. Lembra quando você estava lá borbulhando, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus, sabe? Lembra de onde que você caiu, é disso que eu quero falar. Eu não estou aqui para falar de pecado não, eu estou aqui para lembrar, para te lembrar de onde que você caiu, quando você borbulhava, quando você fervia, quando os seus problemas eram tão pequenos, porque o teu Deus era tão grande. O teu Deus era tão maior do que tudo que estava na tua frente. É disso que eu estou aqui para te lembrar. Porque geralmente quando as pessoas pregam sobre esse apocalipse aqui, eles pregam sobre o pecado, eles pregam sobre você voltar para Deus, eles pregam sobre você. Eu não estou aqui para pregar sobre isso não. Eu estou aqui para falar para você, tenha esperança, tenha renovo. Sabe, volta a borbulhar o teu coração com amor, com esperança, com fogo por Deus. E começa a ouvir o Espírito Santo de novo. Começa a ouvir Ele de novo. Começa a ouvir a voz dEle, calma, falando para você, meu filho, minha filha, o que é que está te incomodando? Qual é o problema que está te incomodando? Ele é maior do que qualquer problema, amém? Ele é maior do que qualquer situação, amém? Coloca aqui para mim, Hebreus 5, 12, 14. Ele é maior do que qualquer situação, Ele é maior do que qualquer problema, e é isso que eu quero que você veja. Eu quero que você veja o tamanho do seu Deus. Em qualquer circunstância que você se vê, veja o tamanho do seu Deus. Amém? Hebreus 5, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo ainda, necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Por que eu quis ler aqui? Porque depois de 400 anos no Egito, o povo
esqueceu quem Deus era. Eles voltaram a ser bebê. Eles voltaram a ser bebê. E aquele tempo que eles estavam ali reclamando, eles estavam como menino. Querendo leite, querendo maná, querendo água doce. Eles estavam como um bebê. Mas nós não podemos continuar como um bebê para sempre. Nós temos que começar a comer comida sólida. Nós temos que crescer no Senhor. Nós temos que ouvir o Espírito. Nós temos que amadurecer. Nós temos que crescer. Nós temos que exercitar essa palavra. Crescer na fé. E crescer, sabe? Não continuar mais bebê, procurando outros para fazer aquilo que nós podemos fazer. Fica em pé, ora, jejua, clama, escuta o Senhor, segue, sabe? Ora, pratica, exercita, corre a sua carreira, sabe? Cresce na tua fé. Não fica mais tomando leite, não. Cresce. Ouça o Espírito e cresce, porque só vai comer da árvore da vida adulto. Criança, só as que não entendem nada. Criança adulta não vai comer da árvore da vida, gente. Não vai. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, só aquele que andou a carreira com a própria perna e chegou lá é o que vai vencer. É o que vai vencer. Nenhum missionário vai carregar ninguém nas costas. Nenhum pastor vai carregar ninguém nas costas. Ninguém vai carregar ninguém. Essa carreira é individual. Marido não vai carregar esposas, apesar de ser o sacerdote do lar. Esposa não vai carregar marido. Nem mãe vai carregar filhos. Ninguém vai carregar ninguém. Porque Deus não é tio. Deus não é avô. Deus não é padrasto. Deus é pai. Deus é pai. Às vezes eu só escuto pessoas falando: a minha avó é de fogo, o meu pai é fogo puro, a minha mãe fala em línguas. E você? E você? O que você faz diante do Senhor? Você fala em línguas, você é de fogo? Você lê a palavra, você ora, você sabe jejuar? Você escuta o Espírito Santo? Você tem ouvidos para escutar? Aonde estão os seus ouvidos? A quem que você está escutando? Porque tem muita gente escutando coach. Tem muita gente escutando coach por aí. Agora é onda. É coach disso, é coach daquilo. Tudo bem, gente, não estou criticando não. Eu também tenho os coach aí que estão me ajudando. Não estou criticando não. Mas não pode ser a sua fonte principal. Não pode ser sua fonte principal. A sua fonte principal é Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, derrubou o sangue dele carmesim, para que você tivesse vida eterna. Ele é tua fonte principal. Ele tem que ser o seu ouvido. Ele tem que ser o dono do teu ouvido. Está dando ouvido para os teus amigos, está dando ouvido até para tua mãe. Às vezes eu tenho que falar para os meus filhos: minha filha, ora, vê se é de Deus. Porque nem tudo que eu falo é 100% não. Às vezes você mesmo tem que orar. Às vezes nem tudo que sua mãe fala é 100%, nem tudo que seu pai fala é 100%. Nem tudo que seu pastor fala é 100%, sua missionária fala é 100% não. Não é porque nós somos humanos. 100% só pode ser de Deus. 100% só pode vir dele. Do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem para falar para a igreja. Ouça. Você quer comer da árvore da vida? Ouça o que o Espírito Santo tem para falar para a igreja. Quem é o dono do teu ouvido? Existia dois reis em Israel. Um rei era chamado Saul e o outro rei era chamado Davi. E você pode encontrar a história deles em 1 Samuel, a história dos dois reis. A história do rei Davi estende mais do que em 1 Samuel, mas a história do rei Saul é em 1 Samuel. Os dois reis foram escolhidos. O rei Saul, ele foi meio que escolhido pelo povo, apesar que ele foi ungido pelo profeta Samuel.
Mas ele foi meio escolhido pelo povo. Por quê? Porque naquela época não existia rei. Existia juízes e existia profetas. E aí o povo falou, não, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E aí Samuel falou, Deus, o povo quer um rei. Eles estão me rejeitando. Deus falou, não, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, tudo bem, vai roubar, esse rei vai roubá-los, esse rei vai maltratá-los, esse rei vai fazer de tudo, vai dar para eles um rei. E ele foi lá e ungiu Saul como rei. E você pode ver lá quando ele foi escolhido em 1 Samuel 8. E depois ele foi ungido. Você pode ver lá em 1 Samuel 10 como ele foi ungido. E Davi também foi escolhido, mas Davi foi escolhido por Deus. E você pode ver como ele foi escolhido por Deus lá em 16. E por que eu estou querendo falar desses dois reis? Porque você pode ver as diferenças entre um rei que ouvia Deus, ele escutava Deus, e o outro rei que nem tanto, ele não escutava Deus. Saul não escutava Deus, e Davi escutava Deus. Mas Davi pecava? Davi pecava, mas ele escutava Deus. E há uma diferença quando nós escutamos a Deus. Nós vamos errar, mas vai fazer muita diferença na sua vida quando você escuta a Deus. Aprenda a escutar o que o Espírito Santo está falando para você. E eu acho que, sabe, Davi ainda errou mais, porque ele vivia numa época muito diferente que a nossa. Nós hoje é uma vergonha até para nós, porque hoje nós temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, e Davi não tinha isso. E mesmo assim, Davi tentava de tudo a viver uma vida que era segundo o coração de Deus. Ele fazia de tudo para viver uma vida que era dedicada a Deus. Você vai ver lá que Saul, ele ouviu o povo. Tem uma história lá em 1 Samuel 13, que Saul, ele estava na guerra. Era para ele esperar Samuel para fazer uma oferta, e o povo estava na cabeça dele. Ah, Samuel está demorando. Samuel está demorando. Samuel está demorando. Vai, Saul, faz alguma coisa. Samuel está demorando. Ele decidiu fazer o quê? Ouvir o povo. Às vezes, amigos estão falando na sua cabeça. Às vezes a sociedade está falando na sua cabeça. Às vezes o Netflix está falando na sua cabeça. Eu não sei o que é que está falando na sua cabeça. Mas às vezes nós somos guiados por coisas que não devem estar falando nos nossos ouvidos. Nós estamos sendo guiados por várias coisas hoje em dia. Eu mesma me vejo em situações, às vezes você está assistindo umas séries, que você começa a pensar assim, começa a pensar coisas que é contrária à palavra de Deus, de tanto assistir série. Aí você fica pensando, nossa, peraí, isso não está certo. Mas por quê? Porque você está dando seus ouvidos àquilo que não é para você dar. Você começa a escutar coisas que não é para você escutar, e começa a fazer a tua cabeça. Você sabe quantas vezes que eu tive que fazer um reset na minha cabeça? Porque eu estava assistindo muita série? Porque não fazia acordo com a palavra de Deus. A quem nós estamos dando nossos ouvidos? A quem nós estamos dando os nossos ouvidos? Quem que nós estamos dando o controle da nossa vida? Gente, se fé vem a ouvir e ouvir a palavra de Deus, tudo aquilo que nós estamos ouvindo está controlando a nossa fé. Nós temos que tomar cuidado. Quando Saul decidiu ouvir o povo, ele foi lá e fez uma abominação, que era fazer a oferta a ele mesmo. Ele não tinha o direito de fazer aquilo. E com aquilo, ele foi renunciado de ser rei. Deus decidiu que ele não ia ser mais rei, porque ele tomou aquela atitude, só porque ele decidiu ouvir o povo. Os amigos, o
dos conselheiros, talvez o best que estava do lado dele. A Bíblia não fala, mas ele foi pressionado e ele cedeu. Em nenhum momento a Bíblia fala que ele decidiu consultar alguém, até porque não tinha ninguém para ele consultar, né? Samuel não estava ali presente. Gente, teve outra vez que ele ouviu ao orgulho dele. Porque ele foi à guerra, Deus falou para ele: mata tudo, mata todas as pessoas, mata todos os homens, mata todas as mulheres, mata todas as crianças, mata todos os animais, não deixa nada. Ele matou tudo, ele trouxe o rei, ele trouxe os animais. Aí depois ele ainda veio com uma história mole, que diz que trouxe os animais para ofertar a Deus. Mas ele quis mostrar que ele era o cara, né? Ele quis trazer os animais para dar de presente para os amigos dele, para o povo, para todo mundo. Ele trouxe o rei para mostrar que ele era o cara. O orgulho. Ele ouviu ao orgulho dele. Ele ouviu a ele mesmo, a desobediência que morava dentro dele. Mas ele não ouviu a Deus. Uma outra vez ele ouviu aos medos dele. Em 1 Samuel 28. Quando ele foi consultar uma feiticeira para chamar o espírito de Samuel, que já havia falecido, para ele saber o que estava acontecendo na vida dele. Não é muito diferente nas nossas vidas. Quando você cai, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E quando nós começamos a cair, nós vamos caindo em um erro, depois outro erro, depois outro erro, a não ser que nós vamos fazer como Davi, que quando ele caiu com a Betseba, ele foi chamado a atenção e ele voltou imediatamente em arrependimento. Quando você se recusa a voltar imediatamente em arrependimento, quando você cai, você vai cair de um abismo em um outro abismo, como Saul foi caindo, até a morte física e espiritual. Porque ele se recusou a dar ouvido a Deus. Ele simplesmente morreu. E a morte dele foi física e espiritual. Porque aqui nesse ponto, onde que ele começou a ouvir aos medos dele, ele já estava até endemoniado por um demônio mandado por Deus. A morte dele já estava física e espiritual. Agora Davi, gente, Davi não fazia nada sem consultar a Deus. Teve uma época, gente, que aconteceu, eles foram para a guerra e quando eles voltaram, os amalequitas já tinham pegado todas as esposas, os filhos, já tinham levado todo mundo. E aí ele estava desesperado. Os amigos dele, os amigos da guerra, os soldados, todo mundo já queria apedrejá-lo. E ele já estava angustiado. A Bíblia fala que ele estava angustiado. Mas ele foi, sabe o que ele fez? Primeiro, ele foi consultar a Deus. O que eu faço, Senhor? Eu vou atrás desse povo. O que eu faço? Deus falou, pode ir. Vai atrás que você vai resgatar todo mundo. E ainda você vai pegar todos os despojos deles. Você vai pegar tudo de volta. As esposas, os filhos. Ainda você vai pegar tudo que pertence a eles. E ele foi atrás e realmente aconteceu. Às vezes quando nós estamos desesperados, ao invés de pedir ajuda a um, pedir ajuda a outro, tentar acalmar a tempestade que está na tua frente, ao invés dele tentar pedir, por favor, não me apedreja, por favor, não faz assim, nós somos parceiros, ou isso e aquilo, ele foi atrás de Deus, e Deus resolveu a solução dele. Às vezes tudo que nós necessitamos é colocar o nosso joelho no chão. Às vezes tudo que nós precisamos é jejuar. Às vezes tudo que nós precisamos é colocar a nossa vida diante do Senhor. Vamos ficar em pé? Quem tem os seus ouvidos? É a pergunta que eu tenho para vocês nessa noite. Porque Jesus está perguntando:
aquele que tem ouvidos, escute o que o Espírito Santo tem para te dizer. Quem tem os seus ouvidos? Em quem que você está prestando atenção? A quem que você escuta quando você tem problemas? Quem que você consulta quando você tem problemas? O que que você faz? Você jejua? Você ora? Não é errado conversar com ninguém, mas com quem que você conversa? Com quem que você conversa? Com quem que você pega conselho? Quem tem os seus ouvidos? Porque o dono dos seus ouvidos é quem vai determinar a tua carreira. E é isso que eu quero que vocês, eu espero que vocês entenderam isso. E é isso que eu quero que vocês levem para vocês. O dono dos seus ouvidos é o dono do seu futuro na eternidade. E eu espero que no nome de Jesus, vocês entenderam que o dono dos seus ouvidos necessita ser o Espírito Santo de Deus. Que a partir de hoje, vocês começam a treinar os seus ouvidos a ouvir o Espírito Santo. No nome de Jesus. Pai querido, no nome de Jesus. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para te ouvir. Pai querido, que o Senhor retire toda a surdez espiritual, ó Pai querido. Que nós possamos te ouvir, ó Senhor. Todas as áreas das nossas vidas, aonde que o Senhor parou de falar conosco, volte a falar no nome de Jesus, ó Pai. Todo momento, Senhor, que nós te chateamos e o Senhor parou de falar conosco por uma razão ou outra, nos perdoa. Nos perdoa, ó Pai. Volte a falar conosco. Fale conosco, ó Pai, com a sua voz suave e tranquila. Fala conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Pai, nós entregamos a Ti os nossos ouvidos, a nossa vida. Senhor, nos retorna ao primeiro amor, ó Pai. Para que nós possamos, Senhor, no nome de Jesus, ouvir a Tua voz, ó Senhor. E não somente ouvir, ó Senhor, mas aprender a Te obedecer, ó Pai. No nome santo de Jesus, ó Senhor. Que nós possamos, ó Senhor amado, ouvir, obedecer, Te seguir, ó Pai querido, no nome de Jesus, ó Senhor. Que o Senhor venha nos controlar, Senhor amado, tudo aquilo que nós falamos, ó Senhor, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós queremos fazer, ó Pai, porque a Sua palavra fala, Senhor, que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio, ó Senhor amado, que nós possamos, ó Senhor querido, está com o nosso coração cheio da Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Nos dá sede e fome da Tua palavra, Senhor, porque realmente, Pai querido, a Tua palavra fala que, Senhor, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, ó Senhor. Então nós necessitamos ouvir mais a Tua palavra, nós necessitamos exercitar mais a Tua palavra, Senhor. Nos coloca, Senhor, no centro da Tua vontade, ó Pai. No nome de Jesus, ó Senhor, mais um ano está terminando, ó Pai. E quantos de nós, ó Senhor, tivemos o prazer de ler a Tua palavra inteira, Senhor, a Tua Bíblia por inteira, ó Senhor. Eu não sei, ó Pai, mas, ó Pai querido, mais uma oportunidade está por vir, mais um ano está por vir. E eu oro e eu peço, Senhor, que o Senhor dê fome e sede, Senhor, para que nenhum de nós, Senhor, perca a oportunidade de ler a Tua palavra inteira, na íntegra, Senhor, no nome santo de Jesus, ó Pai querido. Eu te peço, ó Senhor, que nós possamos a dar ouvidos a tudo que o Senhor fala, a tudo que o Senhor quer de nós, ó Pai, no nome santo de Jesus, ó Senhor, que nossos ouvidos espirituais começam a Te ouvir, Senhor, ó Senhor, e que não somente ouvir, que nós possamos Te obedecer, ó Pai. Obrigada, Senhor, eu Te agradeço por cada vida aqui, Senhor, e por aquilo que eu sei que o Senhor vai fazer em nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Pai querido, no nome santo de Jesus. Amém.